Olá, Rodrigo. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. Hoje eu venho aqui apresentar a você a resolução em vídeo da minha prova número 3. Então, está aqui o meu RA e o meu nome. E para começarmos a resolver a prova, viremos aos enunciados para ver o que nos é pedido, né? Então, na questão número 1, nos é pedido: compreendendo o movimento dos portadores através da estrutura de um transistor bipolar de junção e as formas de se polarizar as junções JBC e JBE, explique por que a tensão VBE pode ser assumida como 0,7 volt. Então, voltaremos aqui aos slides e tomaremos como configuração para a explicação, né, da nossa questão a configuração de emissor comum, ou seja, o emissor ele é comum tanto ao coletor quanto à base. Outra coisa que devemos ter em mente também é que a região que o nosso TBJ está funcionando é na sua região ativa, ou seja, nós temos a configuração polarização direta entre o coletor e a base, e temos a configuração polarização reversa entre a base e o emissor. Importante lembrar que a polarização direta, né, ela ocorre quando nós temos uma região de depleção pequena e quando nós aplicamos uma tensão de limiar sobre o nosso dispositivo, essa região de depleção desaparece, né? E aí nós temos a configuração de um curto no nosso dispositivo, ou seja, ele funciona como uma chave fechada, né? E a polarização reversa já é o contrário. Nós temos um aumento na região de depleção e não há passagem de corrente no nosso dispositivo. Então, tendo em vista essas pontualidades, o que vai acontecer é o seguinte: como nós temos a região de depleção aqui sumindo quando aplicamos uma tensão de 0,7 volts, né? Os portadores majoritários, tanto do cristal do tipo P quanto do cristal do tipo N, poderão se mover livremente entre os cristais. E isso vai acarretar em uma outra coisa muito interessante no nosso dispositivo, que a partir do momento em que os portadores majoritários do nosso cristal do tipo P passarem para o cristal do tipo N, eles irão encontrar uma polarização reversa entre o cristal do tipo N e o cristal do tipo P. Dessa forma, pela região de depleção ser uma aceleradora de portadores minoritários e os portadores minoritários do cristal do tipo N serem lacunas, que vieram, né, melhor dizendo, do cristal do tipo P, elas conseguirão passar por essa região de depleção e irão conseguir passar pelo resto, né, do circuito do emissor. Então, isso irá gerar uma corrente entre o coletor, a base e o emissor. Então, a gente pode assumir, né, que o VBE tem essa característica do 0,7 justamente por conta dessa característica do nosso dispositivo. Então, aqui nós temos, né, uma curva característica para exemplificar muito bem esse tipo de comportamento que eu acabei de abordar. Então, até ali mais ou menos o 0,6, principalmente o 0,7, né, a gente não tem uma corrente significativa passando em IE. Então, a partir do momento em que a gente chega no 0,7, a gente consegue ver uma passagem de corrente muito grande, muito abrupta, né? Então, a gente tem um comportamento exponencial aqui dessa tensão, desculpa, dessa corrente passando pelo terminal do emissor, né? Então, da mesma forma que a gente fazia no nosso diodo, a gente pode simplificar essa curva característica, ou seja, a gente pode linearizá-la e também podemos desconsiderar a resistência da nossa região de depleção, ou seja, nosso comportamento final se resumirá apenas ao que está mostrado neste gráfico, ou seja, até o 0,7 nós não temos corrente passando no nosso dispositivo, e a partir do momento que alcançamos a tensão de 0,7 volt, nós temos total passagem de corrente, ou seja, nós rompemos a região de depleção, os portadores majoritários do cristal do tipo P passaram para o cristal do tipo N, esses portadores foram acelerados pela região de depleção, uma vez que eles são portadores minoritários no cristal do tipo N, e eles geraram, né, uma corrente por conta dessa movimentação que eles tiveram, né?
Então é isso que esse gráfico vem nos dizer e é por isso que nós podemos assumir que VBE é igual a 0,7. Então para a questão número 2, temos que explica a relação entre a corrente de base IB, a corrente de emissor IE, a corrente de coletor IC e a tensão de coletor emissor VCE em um transistor bipolar de junção. Então aqui pede, né, para utilizarmos dos parâmetros fornecidos para esboçar as curvas e também para utilizar das equações que definem as relações. Então, voltando aqui ao slide, e utilizando da mesma configuração anterior, né, um emissor comum, a gente consegue ver de cara, né, que pela lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes que saem tem que ser igual à corrente que entra. Ou seja, o nosso IE ele pode ser determinado por IB mais IC. Então, é isso que a nossa primeira fórmula aqui mostra. Apesar de termos aqui o ICO, né, que é uma corrente de fuga, e ele ser muito pequeno, ele não vai nos nossos cálculos, justamente por ele ter um valor consideravelmente baixo, né? E também podemos notar das relações que a gente estudou em aula, que beta é igual a IC sobre IB. Dessa forma, a gente consegue determinar o nosso IB também, né? Então, fazendo o cálculo, sendo que IC e o beta já nos foi dado no enunciado da prova, a gente consegue determinar um IB de 75,099 microampere. Então, a gente pode determinar também o valor de IE, agora que nós sabemos o valor de IB e de IC. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente encontra que IE é igual a 19,075 mA, ou seja, aproximadamente IC, né? Então, aqui a gente consegue ver a relação que a gente já havia estudado anteriormente de IC ser aproximadamente IE de forma bem explícita, né? E também podemos determinar o valor de RB para projetarmos as curvas no nosso simulador. Esse valor de 7 foi um valor que eu determinei, né? Já que não nos foi dado no enunciado da questão. Então, nós encontramos um valor de RB igual a 93,210 k ohms. Então, vindo agora para o simulador, vindo aqui para o nosso simulador, temos o nosso valor lá de 7, né? Que foi escolhido por mim, e o valor de VDD também escolhido por mim, sendo 14 volts, né, no caso. Então, aqui nós temos o nosso RB, e é um dos parâmetros que eu irei variar junto com o nosso VDD. Então, nós temos aqui a nossa simulação, né, do tipo DC sweep. Então, temos uma voltage source, então variando nosso VDD. E temos uma paramétrica, que é um global parameter, né, então variando RB do valor ali próximo do que a gente encontrou nos cálculos até 150k, variando num passo de 30k. Então vai nos dar 3 curvas, né? Então eu já deixei aqui simulado e aqui nós temos, né, o resultado da nossa simulação. Então nós temos aqui o nosso VDD ou VCE, né, a partir da configuração que a gente está trabalhando. É sempre bom lembrar, para esse tipo de configuração o nosso VDD será igual ao VCE, mas caso a gente tivesse uma resistência no nosso emissor, né? Aí seria diferente os cálculos, mas aqui a gente pode utilizar dessa relação. E aqui nós temos o nosso IC. Então, a gente consegue ver que está bem próximo, né, no que nos foi dado na prova, apesar de aqui estar dando 17, né, ponto 219. Então, a gente consegue ver que ainda tem uma pequena diferença, mas nada muito grave, né? Então, a gente consegue ver nessa relação de IC por VCE muito bem explícita. E como o valor de RB influencia também no nosso valor de IC. E isso se dá justamente pela relação do beta entre IC e IB, né? Então, dessa forma, a gente consegue ver, né, todas as relações de forma bem explícita e ver como os cálculos fundamentam essa relação. E ver como tudo se completa de uma forma muito bem estruturada. Então, para a questão número 3, nos é pedido: elabore um circuito com polarização estável do emissor, faça o desenho do esquemático, explique as escolhas de projeto e apresente o equacionamento das margens de entrada e saída, apresentando os cálculos e comparando com os escolhidos para o projeto. Então, vindo aqui no nosso ORCAD, né, a gente tem aqui nossa polarização com emissor estável, né, então nós temos o RE fazendo esse papel e temos as nossas escolhas de projeto. Então, vindo aqui para o Octave, nós temos que os valores que nos foi dado é o IC e o beta, e o VDD eu escolhi. Então, meu VDD foi de 14 volts no caso. Então, tendo escolhido o meu valor de VDD, eu fiz os cálculos, né? Então,
os que são pedidos é o de VDD, já falei, o RB, o RC e o RE. Então, o nosso RC ele é dado por VRC, né? Então, aqui é 40% do valor de VDD, dividido por IC. Então, a gente vem aqui e olha o valor dele, né? Deu aqui 5,6, né, volts VRC. E o nosso valor de RC, opa, tá aqui, 294,74, né? Então, esse foi o valor de RC que a gente achou. Da mesma forma, a gente faz o nosso IB, né? Então, a gente vai determinar IB igual a gente já havia determinado na questão 2. O valor de IE também determinamos na questão 2. Então, aqui é só para fundamentar, né, os cálculos que a gente já havia feito antes. Então, está aqui IE e o nosso valor de IB. Temos também o valor de VE, que eu escolhi ser 10% do valor de VDD. Então, VE está aqui embaixo, 1,4. Temos o nosso valor de RE, né, que é determinado por VE sobre IC, já que IE é aproximadamente IC, né, pela relação que a gente viu na questão 2. Então, a gente vê que o nosso valor de RE aqui, vamos descer, opa, cadê? Aqui, dá 73,684, né, que foi o valor que a gente havia encontrado anteriormente. Nosso valor de VCE está aqui, de 7, então é os outros 50% do valor total, né, que a gente tem vindo da fonte de VDD. Nosso valor de VB, né, então está aqui VB 2,1, e também temos o valor de RB. Então, RB está aqui também determinado, 1,5846 e a 5, né? A quinta. Então, está tudo muito bem fundamentado com os valores escolhidos, né? Então, assim, a gente consegue determinar os valores que a gente escolheu. Podemos ver na simulação do tipo bias os outros valores, né? Também que não são mostrados na parte superficial, por assim dizer, do nosso simulador, né? Então, aqui nós fizemos a simulação do tipo bias, conseguimos ver IB de 7,38, bem próximo ao 7,55, né, que a gente achou. O nosso IC de 19,5, bem próximo do 19 que a gente encontrou. O VBE aqui de 8,6, né? Então, a gente consegue ver também o valor de VBE bem próximo ao 0,7 que a gente está trabalhando, né? E conseguimos ver o VCE aqui bem próximo dos 7 volts, como a gente tinha determinado, né? Que seria por padrão de projeto. Então, assim, a gente consegue validar os cálculos feitos aqui, é claro, com uma pequena variação, mas isso é comum, em relação ao circuito lá projetado, né? Então, do equacionamento das malhas, a gente então aqui tem a nossa malha de entrada, que se refere a essa malha, passando por RB, VBE e RE, né? Então, a gente tem aqui o nosso equacionamento da malha, VDD menos IB-RB, menos 0,7, que é o nosso VBE, menos beta mais 1, IB, que multiplica RE. Então, aqui é outra relação, né, que a gente já havia visto anteriormente. E a gente vai determinar o valor de IB, e por isso que está IBB aqui, para não confundir com esse, justamente para a gente ver se os cálculos batem, né? Se a gente equacionou certo as malhas e se os valores de padrões de projeto se batem. Então, aqui a gente consegue ver, né, que o valor de IB e IBB são bem próximos, então validando sim o nosso equacionamento das malhas e os valores de padrões de projetos escolhidos. E a mesma coisa a gente faz para a malha de saída, né? Então, a malha de saída, no nosso caso, é essa malha aqui. Então, é de VCC, passando por RC, de VCE, né? A queda aqui de VCE, e o nosso RE. Então, voltando aqui, RE, né? Então, IE que multiplica RE, mais VCE, mais ICRC, menos VDD. Então, esse é o equacionamento da nossa malha de saída. Então, a gente vai determinar o valor de VCE para ver se está ali os 50% do valor de VDD que a gente tinha estipulado, né? Então, vindo aqui e analisando o valor de VCE e de VCEE, né? A gente consegue ver que eles estão bem próximos. Então, novamente, o equacionamento da nossa malha está correto e os valores de padrões de projeto determinados acima também se batem. Então, a gente tem a confirmação de que os valores determinados, né, são válidos. Então, na questão número 4, nos dito: complemente o circuito de polarização estável do emissor da questão 3, utilizando capacitores de desvio para complementar o circuito de amplificação. Isso a gente já fez na questão anterior, então está concluído.
Construa um modelo de pequenos sinais explicando em detalhes como ele foi obtido a partir do circuito completo. Demonstre o equacionamento para o ganho de tensão AV e apresente o valor calculado. Faça a caracterização completa do amplificador projetado. Faça um esboço das formas de onda do sinal Vin e VO. Então, vindo aqui para o nosso circuito, a gente tem aqui, né, o nosso modelo de pequenos sinais. Então, os valores de RB, de RSig, né, aqui no nosso caso o R2, e de RC a gente já havia determinado anteriormente. Então, só os valores de ganho, beta-RE e de RO é que serão determinados. E a gente pode determiná-los fazendo uma simulação do tipo transiente no nosso circuito da questão 3. Né? Então, aqui fazendo uma simulação do tipo transiente, vindo aqui no output file, a gente consegue determinar os valores, né, de ganho. Então, aqui o nosso beta DC, o RP, que é o valor de beta RE, e o valor de RO, né, que é o nosso próprio RO. Então, é daqui que nós tiramos esses valores. A gente até fez o cálculo aqui, né, no caso eu fiz o cálculo de RE e de beta RE. Então, o nosso beta RE aqui deu 344,85. E aqui ele nos deu um valor de 350. Então, está bem próximo, né? A gente consegue ver que a fórmula lá fundamenta o valor encontrado aqui. Então, para ficar mais fácil, né, e mais fidedigno os cálculos, a gente vai utilizar o valor dado pelo ORCAD, né, no caso. Então, está aqui o nosso modelo de pequenos sinais montado, né, e muito bem projetado. Então, a outra alternativa, né, pedia para demonstrar o ganho AV. Então, aqui no nosso ganho AV, a gente sabe que ele é a relação entre VO e VI. Então, VO é dado por beta, que multiplica IB, que multiplica o paralelo de RC com o nosso RO, né? Defasado de 180 graus. Então, dessa forma, a gente encontra o valor de VO, ou a nossa tensão de entrada, né? Não, a nossa tensão de saída, né? No caso. E a gente também pode determinar a nossa tensão de entrada sendo IB que multiplica beta RE. Todas essas formas de visualizar, né, a gente consegue ver analisando o nosso circuito. Então aqui nós temos o nosso VI, a nossa tensão de entrada, e o nosso VO, que é a nossa tensão de saída. Né? Então, fazendo essa relação, a gente determina que o nosso AV, né, é de 207,25. Então, o nosso ganho foi de 207,25. Na próxima questão, nos é pedido, né, para fazer a caracterização completa. Então, a gente vai fazê-la encontrando os valores de impedância de entrada, de saída e o nosso ganho geral. Né? Então, a impedância de entrada a gente encontra por aqui. Então, a gente vai fazer a nossa impedância de entrada com paralelo de RB com beta RE, que é o que a gente faz aqui. E aí a gente encontra o nosso valor de impedância de entrada. A nossa impedância de saída, né, analisando o nosso circuito aqui, é somente RC. Então, a impedância de entrada é aproximadamente, né, ou RC, no nosso caso. Opa. Então, RC. E o nosso ganho, né, geral de tensão vai ser a nossa impedância de entrada multiplicado pelo ganho, dividido pela impedância de entrada, mais a nossa resistência, né, de Rsig. Então, a gente está fazendo aqui um divisor de tensão, né, entre Rsig e a nossa impedância de entrada, que é dado pelo paralelo de RB, de pequenos sinais, e beta RE. E, por fim, nos é pedido para fazer mostrar, né, a forma de onda do nosso sinal de entrada e de saída. Então, colocando aqui, a gente consegue ver, né, na nossa simulação, o nosso sinal de entrada. Ele é bem pequeno, né, já que a gente escolheu de 0,5 mili, né, então ele vai dar 500 U volts, né, então é um valor muito pequeno, então por isso que ele fica assim. E o nosso valor aqui amplificado, né, então a gente consegue ver que a gente conseguiu uma amplificação muito grande do nosso sinal. E isso é uma coisa muito interessante, né, da gente analisar. E a gente também consegue ver, olhando aqui os valores, né, do ganho. Então, pegando aqui os nossos valores de ganho. Opa! Então, vindo aqui, colocando aqui e aqui. A gente consegue ver que o nosso ganho foi de 210. Então, muito próximo do valor que a gente calculou, né, anteriormente lá no Octave. Dessa forma, fundamentando novamente os cálculos e o circuito projetado. Então, era isso, Rodrigo. Eu agradeço a sua atenção. Uma boa resto de semana para você. E um bom início de semana também, né, já que eu estou gravando no domingo. E um bom fim de semestre também. Muito obrigado por sua atenção. Fique bem, um abração e até mais.